Eu quero que nós lembramos que isso não é um culto, é um ensinamento. E eu falo isto simplesmente porque temos a tendência de considerar ensinamentos como uma teoria importante para a nossa vida. Mas ensinamento não vale nada em termos das coisas de Deus se esse ensinamento não fosse posto em prática. O que eu vou mostrar aqui hoje é uma continuação daquilo que nós fizemos na última vez que estávamos reunidos. Provavelmente eu não vou concluir hoje, mas vai ser apenas uma expressão do que Deus está pondo no meu espírito. Não é uma coisa que eu estudei. Eu não estou estudando nada. Mas eu tenho que ouvir o que Deus diz. E de acordo com o que Deus diz, eu procuro transmitir ou comunicar isso para vocês, para que o Espírito Santo possa mostrar a vocês a verdade. Porque por tempo demais nós temos vivido brincando com Deus e brincando com religião, no meu ver. Isso não é taxar ninguém de nada. Isso cabe a mim, a todos nós. E muitas das coisas que eu vou falar hoje vão parecer para vocês um absurdo ou uma coisa totalmente fora da sua condição de vida diária. Mas pelo contrário, é uma coisa importante para todos os momentos da nossa vida. Assim nós vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. E eu peço a cada um que se abre o coração para que Deus possa falar com você. Não é Bernardo que está falando. Não é Bernardo que está ensinando. O Espírito Santo vai colocar em nosso coração naquilo que Ele necessita que nós praticamos. Senhor, agradecemos a Ti por outra oportunidade de estarmos reunidos em torno da Tua Palavra e submissos ao Espírito Santo, para que Ele possa ensinar-nos a verdade e mostrar-nos tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Louvamos e agradecemos a Ti pela vontade, pela fome que temos de ouvir a Tua Palavra, pelo Espírito, ensinamento do Espírito. Louvamos a Ti, Pai. Agradecemos a Ti, Pai. Adoramos a Ti por tudo o que Tu és em nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Só para fazer uma conexão com aquilo que nós falamos a última vez em Retornando ao Éden, a fita está aí. Eu vou só mostrar rapidamente alguma coisa. Mas hoje eu quero falar sobre o homem restaurado. O homem restaurado. E ver se nós possamos saber o que é ser restaurado. Fala-se muito nas igrejas em restauração, mas é apenas uma palavra. Isso não significa nada. Nós temos que saber qual é a condição dessa restauração. O que é que Deus fez no Evangelho? O que Ele fez no Senhor Jesus Cristo? Como eu mostrei no tempo passado, Deus fez o homem em íntima comunhão com Ele. Deus Pai, o Deus Espírito Santo e Deus Filho, que é Jesus. Eu ponho essas cores separados, não porque são três deuses. Deus é um só, mas Ele opera
de maneiras distintas e diferenciadas. O Pai tem a sua própria ação e operação em relação ao homem que ele criou. O Espírito Santo também tem. Jesus, a palavra, o Verbo vivo, o Filho de Deus, também tem uma ação para com o homem que Deus criou. Pois em Gênesis nós lemos, Deus disse: vamos fazer o homem em nossa semelhança, segundo a nossa imagem. Por que você está no mundo? Eu perguntei isso a última vez. Por que você está aqui? Não estou dizendo aqui neste salão. Por que você está no mundo? Você está aqui porque Deus quer que você vive eternamente com Ele no céu. A única razão da sua vida é que você tenha condições de optar onde você vai passar a eternidade, pois todos os seres humanos nascem com o objetivo da eternidade, ou com Deus, ou separado de Deus. E Deus não preparou nenhum homem para viver eternamente separado dele. Essa separação ocorreu, como eu mostrei a você antes, por este elemento aqui chamado diabo, Satanás. E a palavra diabo significa aquele que separa, aquele que entra no meio. E no jardim do Éden, o que Satanás fez foi justamente isso. Ele entrou entre Deus e o homem e foi separando o homem de Deus. Os que estavam aqui a última vez já lembrem desse fato. Então Deus, o diabo separa o homem e separou o homem de Deus. Deus não criou nenhum homem para ser separado dele eternamente. Este pequeno período da nossa vida na Terra é a condição ou a oportunidade que Deus dá para nós determinarmos se vamos viver com Deus por todo sempre ou se vamos viver com o diabo para todo sempre. Isto é, em termos simples, é o que é o Evangelho. Quando Satanás separou o homem de Deus, ele estabeleceu o império das trevas, Colossenses 1:13, que é da total ignorância de Deus, das coisas de Deus, dos valores de Deus e da eternidade. De forma que Satanás estabeleceu um domínio sobre o homem. Todo homem, a partir de Adão, nasce nesta condição. Separado de Deus, longe de Deus. Ou seja, ao invés de ser o homem em comunhão com Deus, o homem, por causa do pecado, por causa da operação de Satanás, se tornou um homem morto. Homem separado de Deus e o homem dominado por Satanás. Essas são três condições em que vivem todos os homens na Terra. Nascemos todos nessa condição. Homens mortos. Você diz, mas como é que eu podia nascer morto? Simplesmente porque o que nós estamos falando aqui tem relação ou se relaciona com a vida espiritual. O homem é corpo, alma e espírito. O homem criado em comunhão com Deus
foi em comunhão com Deus, ou seja, cercado de Deus em todas as formas. Ou seja, Deus fez ele igual a ele. Espírito, alma e corpo em comunhão com Deus Pai, Deus, o Espírito Santo e Deus Filho, que é Jesus. Quando Satanás separou o homem de Deus, aquele homem morreu espiritualmente. Ele só tinha agora alma e corpo. Ele tinha um espírito, sim, mas um espírito morto. Nós todos nascemos espiritualmente mortos. Todos nascemos espiritualmente separados de Deus. Todos nós nascemos dominados por Satanás. Ou seja, o homem morto, o homem separado, o homem dominado, foi objeto dos cuidados de Deus em Cristo Jesus, para que nós nos tornamos homens restaurados. E hoje eu vou começar a mostrar a vocês o que quer dizer um homem restaurado. Mas antes, vocês se lembrem que no último ensinamento eu mostrei a você que o homem morto nada pode fazer para escapar desta situação. Mais tarde, vou falar com vocês de o que é comunhão com Deus. Mas precisa entender que nada que você pode fazer dá a você comunhão com Deus. Você só terá comunhão com Deus através de Jesus Cristo, através da obra redentora de Jesus. Isto é o Evangelho. Este homem, morto espiritualmente, nenhuma condição tem de escapar daquilo, a não ser que seja por Jesus. Porque quando Deus mandou Jesus, Jesus entrou na nossa condição, dentro do império das trevas, e ele afastou ou separou Satanás de nós. De forma que todo aquele que quer não precisa ficar morto mais. Se ele crê, ele vive. E então, Deus, em Jesus Cristo, estabelece um novo reino. Esse novo reino é chamado o reino de Deus. A única maneira de você passar do império das trevas, que é esse aqui, para o reino de Deus e viver em comunhão com Deus é por Jesus Cristo. Observe o que acontece. Quando a pessoa nessa condição aceita Jesus, ele entra em Jesus. Ou como Paulo falou, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é fácil? É entendível? Dá para entender? Dá para viver nisso? O objetivo, como eu mostrei a última vez, aliás, olha a sua Bíblia agora. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro é no fim do Novo Testamento.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primeiro Pedro 3,18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Observe para quê? Para conduzir-nos. Quem leva você para Deus é Jesus Cristo. Ele conduz você para Deus, para que você seja um homem totalmente restaurado novamente, como Deus quis quando Ele fez Adão no jardim do Éden. Vou ler esse versículo de novo. Porque Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Hoje eu quero ver se eu começo a mostrar a vocês o que é ser vivificado no Espírito. Como eu disse na semana passada, ou no vez passado, o homem aqui é morto. Ele não tem nenhuma condição de passar para ter comunhão com Deus. Infelizmente, a religião tem nos ensinado que há certos deveres e obrigações que nós podemos fazer para melhorar a nossa condição ou incentivar ou desenvolver a nossa comunhão com Deus. Não é assim. Vocês se lembram que na vez passada eu falei disso aqui. A lei da condenação. Eu sei que as pessoas não gostam de dizer que a lei de Moisés foi uma lei para condenar os homens. Não é que condenou os homens, é que eles já estavam condenados. Eles já estavam mortos. Eles não tinham mais nenhuma condição de escapar do império das trevas. Eles estavam todos mortos. Deus deu a lei para mostrar ao homem que ele precisava de Jesus. E só isto. E saiba você que qualquer lei, qualquer costume, qualquer prática que é posto por obrigação é mentiroso. Não vai ajudar você em nada, porque não há nada que nós podemos fazer para ter comunhão com Deus, a não ser ter fé em Jesus Cristo, porque quem fez tudo foi Ele. E o que eu quero mais frisar para vocês é pela graça de Deus. Nós, em Cristo Jesus, temos a condição de viver aos cuidados de Deus, viver em comunhão com o Altíssimo. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 8. Quando eu falo de comunhão, eu vou reforçar isto que eu acabei de dizer. A respeito de você não tem nenhuma condição de fazer para agradar a Deus. A única maneira de agradar a Deus é ter fé em Jesus, no que Ele fez, mais nada. Romanos 8, o versículo 29. Romanos 8, 29. Eu gostaria muito de ler de 26, 27, 28. Eu sei que a maioria dos cristãos sabem o Romanos 8, 28 de cor,
mas não de prática. Porque eles não sabem como viver no plano de Deus. E isto é só ensinado pelo Espírito Santo. Isso que eu quero mostrar a vocês. Mas o versículo 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, ou foi o plano de Deus, para serem conformes à imagem de seu Filho. Observe que a razão por que você nasceu no mundo, a razão por que você está aqui nesse momento, a razão por que você tem uma Bíblia aberta na sua mão, é que Deus tem um objetivo para você. Ele quer que você seja exatamente como Jesus Cristo era. Ou seja, Ele quer restaurar nós, homens, condenados pelo pecado. Ele quer fazer com que sejamos pessoas que têm íntima comunhão com Ele. Exatamente como Jesus tem comunhão com o Pai e com o Filho. Mas como? Irmão Bernardo, isto é uma coisa muito difícil para eu entender. Será que eu posso ser como Jesus? Sim. Não pode só, você deve ser. Mas, irmão Bernardo, então como é que eu vou ser conforme a imagem de seu Filho, de Jesus? Como? Vai para 1 Coríntios capítulo 2. Coríntios capítulo. Eu leio isso muitas vezes e vou repetir agora. Verso 9. No início deste capítulo, no início deste capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo que nenhum homem, nenhuma pessoa pode chegar a conhecer a Deus pela mente, pela sabedoria dele, pelo intelecto dele. É impossível. Porque mente, emoção, é alma, não é espírito. Para você conhecer a Deus e viver em comunhão com Deus, é preciso ser feito de novo, vivificado em espírito. E o que nós vamos falar hoje é o homem espiritual, não o homem intelectual, não é o homem natural. Este homem, diz aqui, não pode saber as coisas de Deus. E enquanto você estuda e procura e faz tudo para entender a Deus, você está perdendo tudo. Porque não é por aí. Você nunca vai chegar a conhecer a Deus por o que você sente, por o que você pensa. Não. Você só conhece a Deus, que é Espírito, através do seu Espírito. E é através do Espírito Santo que habita em nós e que revela Deus para nós. Verso 9 diz então, mas, verso 9, 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Eu sei que muitos cristãos, muitos líderes nas igrejas, olhando esse capítulo, dizem, irmão, isso está referindo a coisa no céu. Mas não está referindo a tampa no céu. Deixa eu falar com vocês uma coisa muito importante. No céu, você vai ser como você é agora.
Oh, irmão Bernardo, mas eu não quero ser assim no céu. Quando eu vou para o céu, eu vou mudar. Não, senhor. Você vai mudar agora. Agora, aqui nesta vida, nós passamos da morte para a vida. E você não vai ter outra vida no céu. Você começou quando você aceitou Jesus. Você nasceu de novo e tornou-se uma pessoa viva com Deus. Você tem a vida eterna e é esta a vida que você vai ser para todo sempre. O que necessita é que você venha ouvir o Espírito Santo e pôr em prática essa palavra para que você viva aqui agora como você vai viver nos mesmos valores do céu. Quando o apóstolo está dizendo este versículo 9, ele não está dizendo, irmão, vai ser maravilhoso. Você nem imagina como é que vai ser o céu. Você não imagina como é que vão cantar os anjos. E você não pode nem pensar como vai ser maravilhoso. Não, não, não. Ele diz que agora você não vê. Agora você não ouviu. E você nem penetrou no seu coração no que Deus já preparou em Cristo para você. Mas, pelo Espírito Santo, você pode conhecer estas coisas. Oh, irmão Bernardo, eu não acredito nisso. Então vamos lá. Vai para o versículo 12. 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos agora o que por Deus nos foi dado gratuitamente em Jesus Cristo. Não é o que por Deus vai ser dado. Oh, se eu puder romper essa treva que fica em cima da sua mente, por causa da religiosidade, por causa das falsas doutrinas, por causa do ensinamento dos seus pais, de que tudo é para o futuro. O que Jesus Cristo fez, Ele fez agora para nós aqui. E isso vai perdurar para toda a eternidade. Isto é ser transformado na imagem de seu Filho Jesus. Esta transformação, esta revelação, este entendimento espiritual somente vem através da palavra de Deus e o Espírito Santo que nos ensina a palavra. Quando nós estávamos aqui a semana passada, o ensinamento passado, eu mostrei a você, Deus pôs você no caminho para Deus, que é Jesus Cristo. Ele colocou você seguro numa nova possibilidade de viver em íntima comunhão com Deus. Mas Ele não salvou você e disse, agora você dá o seu jeito de chegar lá. Ele nos deu a sua palavra. De um lado, a palavra de Deus, que é Jesus. E Ele nos deu, ao outro lado, o Espírito Santo. Eu vou virar isso agora para vocês poderem ver melhor. A palavra de Deus e o Espírito Santo operam junto a você sempre para manter você em comunhão com Deus, no caminho da vida eterna. Eles operam incessantemente, dia e noite, para conduzir-vos a Deus. Você tem isso no Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pela sombra, sou sombra, do vale da morte, não temerei mal algum, porque eu estou sozinho. Não. A tua vara e o teu cajado me consolam. São esses dois
recursos, que são recursos de Deus para cuidar de você. Por isso que quando Jesus Cristo subiu, antes dele subir ao céu, ele ensinou aos discípulos, disse, olha, eu vou para o céu, eu vou voltar para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês o Espírito da verdade, o Consolador. Em outro ensinamento, eu mostrava o significado dessa palavra, o Consolador. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, tem por objetivo nos ensinar e encaminhar nas coisas de Deus. Por isto, eu vou ler novamente 1 Coríntios 2, versículos 9 e 12, para que vocês possam descobrir como é que vocês vão viver na imagem e semelhança de Jesus. Nem olhos viram, verso 9, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Ora, verso 12, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente em Jesus Cristo. E é sobre isto agora que eu quero falar com você. O homem restaurado, o homem que foi restaurado, é o mesmo homem que nasceu morto no império das trevas, separado de Deus, dominado pelo diabo, aquele que separa os homens de Deus. Graças a Deus que Jesus Cristo veio e separou o diabo de nós. Eu sei que muitos cristãos não creem nisso, porque eles continuam clamando por libertação, e eles precisam de libertação, porque eles não estão na graça. Mas quem está na graça está livre, está liberto, não precisa mais nada disso, porque Deus em Jesus Cristo separou o diabo de nós. Para que você possa ver quais são as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que nem penetrou no coração dos homens. Para que você possa entender isso, nós vamos para Apocalipse capítulos 2 e capítulos 3. Capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Eu vou procurar ir devagar aqui, ainda que eu tenho um entusiasmo, eu quero ir correndo. Mas se eu for correndo, eu repito tudo de novo, para vocês não perderem o fio da meada. Mas eu vou procurar frear um pouquinho, que isso é tão fantástico. Deus, pelo Espírito Santo, revelou ao apóstolo João algumas coisas fantásticas da nossa vida em Deus. Ou seja, ele começou a mostrar o que é que Deus preparou para nós em Jesus. O que é que foi nos dado gratuito. E eu vou apenas ler alguns versículos com vocês. Eu vou ler vários versículos todos juntos primeiro.
Vocês vão seguindo na Bíblia. O primeiro versículo, o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7. Apocalipse 2, 7. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimenta da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Já descobriram onde está Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Versículo 11. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Versículo 17. Versículo 17. E eu sei o que está passando na mente de alguns, mas fica calmo, eu vou explicar o que é. Ao vencedor, verso 17, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Versículo 26. Todos capítulo 2, 26. Ao vencedor e ao que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. E as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Capítulo 3 agora, versículo 5. Versículo 5, capítulo 3. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Versículo 21. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ok? Estes versículos aqui descrevem o que Deus fez por nós em Jesus Cristo, ou o que é ser o homem restaurado. E alguns estão pensando, mas irmão Bernardo, eu vou só saber disso lá no céu. Isso está descrevendo o que vai ser no céu. E o que eu vou responder? Concordo. Isso é que vai ser no céu. Só tem um detalhe. Você vai vencer no céu ou vence agora? Então você começa agora. Estas coisas que você vai ter no céu, tem que ter também agora. Por isto eu disse, o que você é agora, você vai ser no céu. Os valores que você vai ter no céu, você tem que vivê-los agora.
Porque você não vai precisar mais vencer no céu, vai? Então vamos ver. Estes versículos descrevem as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem o coração imaginou ainda o que Deus tem feito para nós. Mas o Espírito Santo, na medida em que você passe tempo com Ele, orando em línguas e meditando na palavra, Ele vai explicar essas coisas para você, como Ele explica para mim. E você vai ter uma chance melhor do que eu. Porque eu já comecei a dar umas dicas agora. Você pode ir e seguir melhor do que eu. Tem que saber, meu irmão, que Deus cuida de você. E Ele quer cuidar de você muito mais. E desenvolver tudo o que Jesus Cristo fez em sua vida. Para que você viva na imagem do seu Filho amado. Observe então, aqui temos 3 coisas que o homem perdeu e que Jesus Cristo restaurou ao homem: vida, comunhão com Deus e autoridade. Eu disse para vocês que quando Satanás afastou o homem de Deus, aquele homem foi totalmente dominado por Satanás. É bom que o diabo caiu, né? Ele foi separado longe de Deus e ele estava morto. Ele nada podia fazer para ele mesmo. A coisa, olha, eu vou dizer a vocês uma coisa. Eu vou pôr esse negócio aqui. A coisa que eu mais quero que você entenda, que não é nada que você pode fazer para você mesmo. Nada, nada, nada. Nenhum homem pode fazer nada para ele mesmo. Ele tem que aceitar tudo o que Jesus fez para ele. Tem que viver em Jesus. E é Jesus que conduz você para o Pai. Ele fez tudo por você. Olha 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Eu sei que eu já falei isso às vezes, mas eu preciso repetir isso agora. Primeiro Coríntios, filho, pega isso lá para mim, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Muito obrigado. Você nunca apanhou o Espírito Santo assim antes, né? Primeiro Coríntios capítulo 1, versículo 30. Olha, eu vou dizer a você uma coisa. Eu já sinto no meu espírito a dificuldade que o Espírito Santo tem conosco. Porque para eu comunicar para vocês o que diz esse versículo é quase impossível. Porque nós não aceitamos isto. Toda a nossa prática religiosa, toda a nossa vida tem sido rejeitar isso aqui. Observe. Vós sois dele, de Deus. Já é. Você é de Deus em Jesus Cristo. O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Por quê? Para que aquele que se gloria-se no Senhor. Eu não vejo os cristãos gloriando-se em Deus. Eles se gloriam no que eles fazem. Pagam tanto dízimo, dão tanta oferta, frequentam a igreja. Daí.
Nada dessas coisas leva você para o céu. Nada. Oh, irmão, mas eu tenho que cumprir. Cumprir o quê? Você não tem que cumprir nada. Ele cumpriu tudo para você. Entenda, Ele é a sua santificação. Ele é a sua sabedoria. Ele é o seu entendimento. Ele é a sua libertação. Ele é a sua redenção. Ele é a sua salvação. É tudo em Jesus. E enquanto você não aceitar isto, você nunca vai saber o que é ser o homem restaurado em Jesus Cristo. Então observe, voltando para capítulo 2 de Apocalipse agora. Eu vou tratar da primeira condição que o homem restaurado goza, desfruta. Ou seja, a condição de vida. Há 3 condições que você tem como homem restaurado. Condição de vida, condição de comunhão e condição de autoridade. Vou tratar primeiro de vida, porque a primeira coisa que o homem perdeu, quando Satanás entrou no meio, foi que ele morreu. Tá? Ele morreu para Deus. Ele morreu espiritualmente. E não tem nada que você possa fazer para viver espiritualmente. Nada, a não ser aceitar que Jesus Cristo veio para salvar você. É tão simples, mas é tão difícil. Porque toda a nossa cultura é que eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que fazer esforço. Isso é totalmente contrário ao Evangelho. Desculpe que eu fico um pouco entusiasmado demais. Mas é porque eu tenho que ajudar vocês a entenderem isto. Fazemos todos os esforços. Quantas vezes eu recebo telefonemas? Irmão Bernardo, quantos dias eu devo jejuar? Nenhum. Irmão, quantas horas eu devo orar em línguas? Nenhuma. Irmão, quanto tempo eu devo passar orando, estudando a palavra? Nenhuma. Então, para que eu tenho Bíblia? Não. Isso não é o que você tem que fazer. Eu pergunto a você. Qual é o esforço para você respirar? Você tem que pensar muito? Tem que estudar? Vamos ver. Vamos ver se eu... Oração, meditação na palavra é a respiração da alma do homem restaurado, da nossa espírito vivificado. Ninguém, Deus não te obriga a respirar, obriga. Não. Você, não sei se você respira para viver ou você respira porque é vivo. Pensa nisso aí. Eu acho que eu respiro porque eu sou vivo. E quando você é vivo, espiritualmente, esta palavra é a única palavra que você quer ler. A única pessoa que você quer conversar com ele e com seu pai. Porque você é vivo espiritualmente. Então, a primeira coisa que acontece com o homem que estava lá morto em seus pecados e delitos, conforme Efésios capítulo 1, é que ele começa a viver com Deus. Ele se torna espírito vivificado, que tem condições de entender e ter comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas alguém vai me dizer, mas irmão Bernardo, como é que pulsa esta vida? Como é que esta vida funciona?
vai para Apocalipse, capítulo 12 e versículo 11, onde se fala do vencedor. Porque você tem que ser vencedor agora. Agora. E eu vou mostrar a você como você se torna vencedor. 12, Apocalipse 12, versículo 11. Eles, você, eu, o venceram o diabo, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eu quero que você conserve a mão nessa página, que eu vou voltar para ela daqui um pouco. Mas volte para capítulo 2 agora. Capítulo 2, o versículo 7 e versículo 11. Que fala da vida que Jesus te deu quando ele morreu na cruz. E quando você aceitou a ele, você entrou nessa condição. Querer ou não, você entrou. Apocalipse 2, 7. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimenta da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Verso 11. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quando Deus criou o homem, ele o colocou no paraíso de Deus, chamado Jardim do Éden. Este paraíso realmente era isso aqui, ó. Era o reino de Deus. Deus reinava absoluto no Jardim do Éden. E o homem viveu cercado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este homem tinha vida igual Deus tinha. Ele tinha condições de viver ali sem nenhum constrangimento, sem nenhuma dificuldade, nenhum aborrecimento, pois ele viveu como Deus. A vida de Deus era a vida dele. Pois quando Deus fez Adão do pó da terra, diz que o próprio Deus soprou suas narinas da vida e ele viveu. Quando Jesus Cristo tirou você do pecado e do domínio de Satanás, ele restaurou você a este tipo de vida. Mas João disse que para você viver esta vida real, 3 coisas são muito importantes. Ou seja, aquele que vence na vida que Deus lhe deu, vence em razão de 3 coisas distintas. E são essas que eu vou mostrar a vocês hoje, que são no Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O que é o sangue do Cordeiro? Irmão, eu às vezes ouço pessoas dizer coisas quando estão em dificuldade que eu fico todo arrepiado. Eles dizem, em sangue de Jesus. Não, não é isso, não, irmão.
Eu te repreendo pelo sangue de Jesus. Ora, que isso? Isso me deixa assim ficar frio. Eu penso, puxa, essa pessoa não sabe o que Jesus fez. O sangue de Jesus é a sua morte, meu irmão. Ele veio aqui, dentro da área que Satanás dominava, e morreu. Ele morreu separado do Pai, longe do Pai. E na cruz ele disse: Pai, meu Pai, por que me desamparaste? Vocês querem saber por que Deus desamparou ele? Por causa de você, por causa de mim. Ele morreu no meu lugar, para que eu pudesse sair de lá e vir para cá. A única razão que você possa ter vida em Deus é porque Jesus Cristo morreu por você. E eu vou mostrar a você daqui um pouco isso que nós devemos entender na Santa Ceia. Não vou falar disso agora. Mas observe, em primeiro lugar, você só vencerá como homem vivo em Deus se você reconheça que o que você é, você só é isso porque Jesus morreu, mais nada. Você não vai vencer nada por seu esforço próprio, é porque Jesus morreu. Segundo, você vence pela palavra do seu testemunho. Esse é o que se fala em Romanos 12, 11. O que é a palavra do testemunho? Eu falei que Deus nos deu a sua palavra. Eu não sei. Eu estou muitos anos lendo e ouvindo esta palavra. E eu não conheço essa palavra ainda. Eu conheço aqueles pedacinhos da verdade que o Espírito Santo, e Ele é bendito para todo sempre, implantou no meu ser. É preciso, eu falei muitas vezes, você só será vencedor, você só viverá como homem restaurado em Cristo Jesus, na medida exata da sua prática dessa palavra. Você só tem de Deus o que você vive, não o que você guarda na mente. Você é o que você vive. O homem no jardim do Éden, Adão, vivia em harmonia com Deus, de tal forma que tudo ao seu redor se achava em plena harmonia com o seu espírito. O seu espírito tem que dominar e ser tão forte em você que tudo fica em harmonia. Você vai ver isso mais quando eu falo de autoridade e de comunhão. Mas observe, a sua vida, você somente vai viver a vida que Cristo te deu e vencer todos os problemas na medida em que você dá testemunho disso aqui. Como é que você vai dar testemunho disso aqui? Você vai pôr em prática a palavra. Esta palavra é a sua vida. Se você não passar tempos com o Espírito Santo, se você não deixar que o Espírito Santo pegue essas verdades e implante essas verdades no seu espírito, você vai viver como marginal, sempre almejando coisas, mas nunca chegando lá.
Em Jesus Cristo você já foi feito homem vivo para ter a vida em Deus. Olha 1 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, volta para trás um pouquinho, algumas páginas. 2 Pedro capítulo 1, que fala dessa palavra. Verso 3, 2, 3, que o Espírito Santo possa pôr isto dentro da sua prática, dentro do seu coração, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem a quê? Então, não falta nada para você viver em Deus. Deus te deu tudo. Tudo que você necessita para viver. A vida vitoriosa em Deus e ser um vencedor, Deus já te deu. Em Jesus Cristo Ele te deu, mas verifica como você se apodera, ou, como é o termo da igreja, toma posse dessas coisas. As pessoas estão sempre falando de tomar posse, mas não tomam, porque não sabem como. Eu vou lhe mostrar como. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A palavra piedade é natureza de Deus. Ou seja, ser na imagem do seu Filho Jesus. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pense nessa aí. Você está vivendo na glória de Jesus? Está vivendo nessa virtude? Pode. Só querer. Mas verifica como. Pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção que está, das paixões que há no mundo. Não resta a menor dúvida. Observe uma coisa aqui. Através dessa palavra, se você aceitar essa palavra e vive de acordo com ela, revelado pelo Espírito Santo, você vai se tornar coparticipante da natureza de Deus, divina. Não vai haver diferença entre a sua maneira de pensar e a maneira que Deus pensa. Não haverá diferença na maneira que você enxerga as coisas e ao modo que